É o seguinte, meu tio era oficial aviador do Exército, meia turma, que criou a aviação em 1920 e poucos, 22, 23, por aí. Meu pai era oficial de marinha e eu resolvi ser oficial aviador naval. Tinha fascinação por porta-avião, queria volar naqueles navios esquisitos. Mas quando eu estava já no segundo ano da escola naval, o Getúlio fundiu as duas aviações. Havia a aviação do Exército e a aviação da Marinha. Fundiu as duas, criando a Força Aérea Brasileira, em 1941, no início da guerra. A guerra tinha começado em 1939, já estava a coisa ficando preta do lado do Brasil, e o Getúlio, então, fundiu as duas forças. Aí eu optei pela FAB, e nunca mais vi o porta-avião que eu tinha sonhado, que eu queria pousar nele, mas tinha que ser da vida. Bom, mas pelo fato de eu ter convivido muito com meu tio, meu pai morreu muito cedo. Meu tio convivia até o fim da vida, ele morreu com 80 e tantos anos. Ele estava no campo dos Afonsos, era oficial, era tenente ou capitão, quando houve a primeira grande revolta comunista, em 1935. Ouviram falar nisso? A intentona comunista. A famosa intentona comunista. Ele estava lá presente. Então ele me contou coisas que existiam. Além disso, eu li muita história sobre 1935. Li alguma coisa do inquérito que fizeram na época e pude levantar, então, tudo que está aí no livro. Aí comecei a me interessar por comunismo também. Por que maluco tinha feito aquela barbaridade, né? De repente, de uma madrugada, começaram a matar os próprios colegas dentro do quartel. Foi assim. Eles matavam pelas costas. Eles conversavam até 11 horas da noite com um colega, o oficial comunista, às meia-noite saía do alojamento e dava um tiro na nuca do companheiro. Era com essa gente que a gente lidava. Aí você já começa a entender por que eu não gosto de comunista, né? Bom, então eu comecei a ficar sabendo o seguinte, que o comunismo nasceu do... Vocês já leram alguma coisa sobre Karl Marx? Do Marx, já, algumas coisas. O cara que se dizia filósofo, ele era alemão, não se deu bem na Alemanha, porque ninguém acreditava nele, foi para a Inglaterra. Lá, miserento, não sei o que, a vida dele muito complicada, ele escreveu um livro dessa altura. Das Capital, o Capital. Até então, a humanidade tinha brigado muito por questões religiosas. Então, os católicos brigavam entre si, brigavam com os protestantes, os muçulmanos, então, atacavam os católicos, porque Alá diz que não sei o que, vem com aquele besterol. Os antigos mesmo andaram brigando por causas religiosas. Os gregos tinham aquela mitologia, os egípcios tinham então uma mitologia incrível, né? Acreditavam, escreviam aqueles papiros enormes explicando como é que era a vida depois da morte. Eles sabiam de tudo sobre isso. Tinha o livro dos mortos, como é que o sujeito ia viver depois de morrer. Uma fantasia total. Enfim. Aí começou a humanidade se interessar um pouco das brigas religiosas, sobre cruzadas, ou não sei o que e tal. E aparece o maluco do Karl Marx, criando uma espécie de uma nova religião, a religião do socialismo. Tinha que, todo mundo tinha que ser igual, porque o governo tinha que ser um só, porque o capitalismo explorava os coitadinhos. Realmente havia muitos abusos, mas havia abusos de todo lado, né? Sempre houve. Sempre o homem explorou o homem de todo jeito. Não era novidade nenhuma. Mas então ele criou uma religião e muita gente ficou fanatizada por aquele livro que ele escreveu. E o Lenin e outros foram. Ele não conseguiu convencer ninguém na Inglaterra, não conseguiu convencer ninguém na Alemanha, mas um russo, tal de Lenin, leu aquele livro dele, achou formidável. Foi para Moscou e começou a aproveitar uma revolução que estava em andamento para derrubar o czar, que era realmente prepotente. Enfim, já havia um movimento na Europa toda de acabar com as monarquias, se substituir por repúblicas. Então ele embarcou nessa de expulsar os czares, derrubar a monarquia russa e
e implantou o tal comunismo do Karl Marx. Mas aquilo era uma verdadeira religião, um fanatismo. O sujeito acreditava naquilo, achava que tinha que implantar aquele sistema de qualquer maneira. E o sistema era absolutamente totalitário. Se você ler o livro do Karl Marx, não tem jeito. Tem que ter só um partido, o partido é o Partido Operário, o partido é que manda, não tem eleição, a eleição é uma farsa, ele diz assim, fulano de tal é candidato, e todo mundo tem que votar nele. Então você pegava os jornais da época, assim, eleição na Rússia, o fulano de tal, o Khrushchev foi eleito com 99% dos votos. Tudo assim. Era uma palhaçada tremenda. Enquanto isso aí, por isso que eu peguei esse mapa aí, esse aqui que eu queria mostrar. Não é isso. Onde é que está o negócio? É aqui mesmo. Por que ele encontrou um terreno fértil lá na Rússia? A Rússia era essa mancha roxa aqui, lá para 1600, 1700. Mas o povo russo tinha uma inclinação assim, de dominar, de conquistar os vizinhos. Enquanto que nós, brasileiros, talvez por termos herdado de Portugal um território colossal, nunca tivemos ambição de tomar território dos outros. Nós chegamos a ocupar o Uruguai. Aí, acho que deu arrependimento do tempo do imperador, você que é historiador deve saber disso. Eles resolveram fazer a independência do Uruguai, né? Da Cisplatina. Soltar a guerra Cisplatina. Então o Brasil nunca teve, assim, mas os russos, era um negócio, era maníaco deles, era mania religiosa deles quase. Então eles foram crescendo também, isso aqui são as várias fases de crescimento, eles foram crescendo, invadiram metade da Europa, tomaram toda essa parte, tudo aqui, e depois, por último, tomaram a Sibéria, e era já na Ásia, do lado dos Montes Urais. O Lenin encontrou esse quadro lá na Rússia. Então, o negócio cresceu na cabeça dele. Bom, eu vou conseguir tomar conta da Rússia, vamos tomar conta do mundo. Então criaram, não sei se ouviram falar, existia o dentro da KGB, do governo russo, existia um negócio chamado Internacional Comunista. Pelo nome você está vendo que o objetivo era conquistar os outros países. Então, a primeira e a segunda internacional não deram resultado. A terceira internacional, a terceira organização que eles fizeram, então já foi mais bem sucedida e partiram realmente para invadir os outros povos. E eles mandavam através da propaganda maciça, essa propaganda que no momento o Brasil está passando por ela, você liga a televisão, só vê um determinado lado da história, né? Agora mesmo está vendo a televisão Brasil. Só tem conversa de coisa, só fala em repressão. Então, por exemplo, você vê a distorção da notícia. A repressão dos militares. Não diz repressão aqui. Você tem que você tinha repressão, você tem que reprimir contra alguém, alguma coisa contra alguém. Mas isso não diz. Isso é repressão, um negócio abstrato. Havia repressão. E daí? Mas é porque os caras tinham feito alguma coisa para ser reprimido. Você reprime, você não reprime o crime normal, se te roubaram, você não quer prender o bandido, botar na cadeia, isso é repressão? É repressão, você está reprimindo o crime. Bom, voltando ao assunto. Então eu fiquei sabendo, através do meu tio, qual era a realidade da crueldade desses caras que estavam fanatizados pelo comunismo. E fiquei atento ao assunto. No meio da minha carreira, eu fui cantado por colegas para entrar para o Partido Comunista. Eles não me disseram, ninguém me contou que havia um Partido Comunista. Não. Um colega veio me cantar para entrar no partido. Então havia infiltração de comunistas no meio das Forças Armadas. Isso era em que época? No fim da guerra, já no fim da guerra. Inclusive oficiais, heróis da guerra,